Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 44.1 com um novo assunto sobre hoje não, com um novo assunto hoje, não é sobre hoje não, mas sobre o assunto tag question, ou question tag. Então a gente vai aprender aqui um assunto muito simples no inglês, que a gente também usa no português. Isso até faz com que a gente se comunique de uma forma mais como posso dizer, de uma forma mais natural em outra língua, que no caso é inglês. A gente usa muito isso no português. Vamos ver sobre o que isso significa agora. Let's go! Olha só, aula 44 com esse título aí, que é o título You are left-handed, aren't you? Que é isso? Você é canhoto ou canhota, porque serve tanto para homem ou para mulher. E esse aren't you é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que são as question tags, uma das question tags, né? Que é o nosso famoso né, não é? Enfim, a gente faz muito isso no fim das nossas frases e a gente usa muito isso no português também, só que no inglês vai ter uma diferençazinha aí, vai ter algumas regrinhas para você seguir. No português você tem o famoso né, que ele é tipo coringa, você usa para tudo, né? Entendeu? Você usa pra tudo. E a gente acaba não seguindo até as regrinhas lá, que são regrinhas que também tem no inglês, mas é interessante que vocês conheçam as regrinhas do inglês e conheçam a forma correta e depois você vê se você quer seguir da forma correta ou não. Então a aula de hoje são sobre question tags, que são perguntas curtinhas, são aquelas perguntas curtinhas no fim da nossa frase, a fim de você... Essas perguntas curtinhas, ela tem o significado de pedir, a fim de você pedir uma opinião, ou confirmar uma frase que você acabou de dizer, né? Você acabou de confirmar. Então você faz uma frase e está confirmando, fazendo essa question tag, ou então pedindo uma opinião. Então, basicamente é isso, as nossas question tags. A gente vai ver aqui no presente, no passado e no futuro sentenças. Afinal de contas, nesse momento da nossa aula, a gente já viu simple present, present continuous, simple past, past continuous, future, simple future e future continuous. Então, a gente pode falar desses três tempos verbais. Muito bem? Então, vamos lá, question tags começando agora. Olha lá, algumas vezes nossas afirmações são muito restritivas, para possibilitar que uma comunicação seja estabelecida. Por exemplo, you're French, você é francês. Só com essa afirmação, muitas vezes a outra pessoa fica sem saber o que dizer. Se é para ela dizer algo ou se o outro só está afirmando o óbvio, que ela é francesa. Nesses casos, para dar maior abertura para que uma comunicação se estabeleça, existem as question tags, que são perguntas no final da afirmação ou numa negação também, que aqui no caso é uma afirmação. You're French, aren't you? Ou seja, você é francês, não é? Você entendeu aqui o que eu quis dizer? A pessoa até sabe que você é francês, mas ela só quer uma confirmação, que você confirme. E aí ela fala uma afirmação, ela não te faz uma pergunta. Se fosse uma pergunta, are you French? Are you French? Aí você responderia, yes I am, no I'm not. Mas ela tem 99% de certeza que você é francês. Só que aí ela usa essa question tag no fim da afirmação dela, que isso aqui é uma afirmação, você é francês. Ela usa essa pergunta curtinha para que você possa responder, né? Então é uma espécie aí de estou procurando por uma confirmação de algo que eu tenho certeza que é, né? Neste caso aqui, tá? Não significa que todas as question tags a pessoa tem certeza, tá bom, gente? Mas é uma forma até de a comunicação existir. Então, you're French, aren't you? Você não é francês? Você é francês? Não é? Aí a pessoa vai responder e assim vai o diálogo. Entenderam? Então, olha só, you're French, aren't you? Aí a pessoa tá vendo aqui a pessoa toda montada de francês, né? A roupinha, aqui a boininha francesa, ela só pergunta para ter uma certeza. E temos aqui uma frase em francês, je suis François. Eu não sei falar francês, apesar do sobrenome, eu não sei. Je ne parle pas français. Só sei isso e ainda tá errado.
Olha lá, agora com a question tag, a outra pessoa sabe que ela tem que responder e que a conversa vai continuar. Foi como eu disse para vocês. Quando a entonação da question tag sobe, dá a impressão de que você quer realmente estabelecer uma comunicação. Essa questão, né, de a gente saber como é que é, né? Você sabe quando começa a conversar com uma pessoa, a gente faz essa entonação porque é para continuar. Então a outra pessoa vai provavelmente continuar a conversa. Olha só. You're French, aren't you? Yes, that's right. Sim, isso mesmo. Que a pessoa perguntou, você é francês, não é? Yes, that's right. Sim, isso mesmo. I was born in Strasbourg. Though now I live... Aí ela continua falando. Ou seja, ela fala isso, tá certo. Eu nasci em essa cidade aqui, deve ser lá na França. Embora agora eu vivo... E aí ele vai começar a falar que ele vive aí, talvez em Nova Jersey, New Jersey, bababá, talvez Las Vegas e alguma coisa assim. Tá? Então é só para você entender que essas question tags também funcionam para ter uma conversação, uma conversa com mais qualidade, até para a pessoa entender que você quer falar com ela, que você quer que ela responda ali, né? Você não quer fazer uma pergunta. É sobre essas questões que eu falei para vocês. Mas isso aí é só mesmo o início da nossa aula para que você entenda um pouquinho do que significa essas question tags. Agora a gente vai falar ainda sobre entonação. Mas quanto a entonação apresenta queda, dá-se a impressão de que você só está checando uma informação. Eu quero assim só checar aqui, porque a primeira, sobre a entonação, quando a entonação ela sobe, cadê? Onde é que tá a entonação que vai quando a entonação da question sobe? Dá a impressão de que você realmente quer estabelecer uma comunicação, quer conversar. Já quando ela desce, isso aqui, né, questão mesmo na teoria, tá? Não significa que na prática vai ser sempre assim. Mas quando a entonação apresenta queda, dá-se a impressão de que você só está checando uma informação. Então, you're French, aren't you? Eu não consigo nem fazer entonação baixa, eu já quero falar, aren't you? Aren't you? Não é aquela coisa? Então, you're French, aren't you? Yes, that's right. Aí a pessoa fala, isso aqui você já sabe que eu traduzi, né? Você é francês, não é? Sim, isso mesmo. Aí a pessoa que perguntou se era francês, queria só que ela confirmasse. I thought you were. Eu imaginei que você fosse. Did you meet Pierre, sei lá. Você conheceu esse lugar aqui? Espero que seja um lugar. Ah, não, perdão, é uma pessoa. É uma pessoa. Pierre, agora que eu vi aqui, Pierre. Que nome é esse, gente? Eu já vi esse nome, mas não consigo reproduzir, porque é em francês. Então, did you meet Pierre? Você conheceu Pierre? He is from France as well. Ele também é da França. Ou seja, espero que seja uma pessoa do convívio deles, porque, pô, um monte de gente que mora na França, como é que ela vai dizer se eu conheço o Pierre? Tem um monte de Pierre lá, entendeu? Sei lá se eu já vi esse homem na minha vida. Enfim, brincadeiras à partes é boa. Brincadeiras à parte, a gente vai agora para a nossa primeira sentença. E a gente quero que vocês comecem a anotar algumas coisinhas aí. Até agora a gente viu frases afirmativas, ainda estamos em frases afirmativas. E eu quero que vocês notem uma situação aí, que eu vou falar, acho que só a partir do segundo slide ou do terceiro, porque eu não consigo segurar até o final. Olha lá. Ellen lives here. Essa frase aqui está no presente simples, assim como you're French, aren't you? Também está no presente simples usando o verbo to be. Tudo bem? E aqui nós temos um presente simples usando o verbo to live, o verbo morar, viver, dependendo aí da frase que você usar, ele vai mudar de significado. Então, Ellen lives here. A Ellen mora aqui. E aí eu não tenho certeza, eu quero só uma confirmação, eu quero que alguém me confirme aí se ela mora mesmo. Aqui no caso não é pedir opinião, né? Que eu quero só uma confirmação. Então, Ellen lives here, doesn't she? Não mora? Então, o que vocês viram aqui? Vocês estão notando que essa frase aqui está na afirmativa e essa aqui está em qual? Essa question tag, apesar de ser uma pergunta, ela é uma pergunta negativa, não é uma pergunta negativa? Existem perguntas negativas, que esse não é uma pergunta negativa. Doesn't she? Então você perceba que você está usando o que aqui? O auxiliar does, que é o auxiliar do presente simples. Você tem dois auxiliares no presente simples, os auxiliares são muito importantes, tá, gente? Tem dois auxiliares. Lembrando que além de verbos auxiliares, esses dois verbos também são verbos de
ação, que são verbos que eu costumo chamar de tradução, que é o verbo fazer. Só que aqui ele não está trabalhando como verbo de ação, e sim como verbo auxiliar, tá? Lembra lá? Então, doesn't she é o verbo auxiliar com a negativa, tá aqui contraído, né? Que é a mesma coisa de does not. E eu tenho she. Esse she vai fazer referência a quem? A Ellen. A Ellen, porque a Ellen é a mesma coisa que ela, tá? Então, doesn't she? E é isso. Então, o que vocês notaram aí? Vocês notaram que a question tag no presente simples vai ser feita com o auxiliar do presente simples. Quais são os auxiliares do presente simples? Do e does. Esses dois aqui. E por que eu optei por usar o does? Porque eu estou falando da Ellen. E a Ellen é terceira pessoa do singular. E o does eu uso com a terceira pessoa do singulation. Então, você tem que lembrar disso, tá? Eu não poderia usar don't she, estaria errado. Então, entenderam até agora aí, né? Essa é a primeira coisa que eu vou falar. Ainda tem uma outra informação importante. Mas antes de eu falar essa informação importante, vamos para o outro slide. You left early, didn't you? You left early, didn't you? Essa frase está no passado simples. Como eu sei, o verbo left é o verbo que está conjugado no passado, que vem do verbo to leave, que é o verbo partir. E o verbo partir é assim, na forma infinitiva. O passado é um passado irregular, portanto fica diferente. E a question tag dele é feita com o auxiliar do passado simples, que é o did. O passado só vai ter um auxiliar, tá? Que inclusive o did é o passado do verbo do e do verbo does. E assim como o do e o does, ele também significa um verbo de tradução, um verbo de ação, que é o verbo fazer no passado. Porém, aqui nas nas question tags, ele vai significar apenas esse verbo auxiliar, tá? E olha só, você sempre vai usar as question tags com o did quando a frase for no passado simples. Vai ser com did a question tag. E a question tag sempre vem uma vírgula antes de ela aparecer, tá? Presta atenção aqui, é uma frase na afirmação. Eu estou afirmando que você saiu mais cedo. A minha question tag está aqui sendo utilizada com did, tá? Então, didn't, que está na negativa, you. Esse you faz referência ao meu sujeito lá da minha primeira frase, tá? E aí, qual é a tradução? Você saiu mais cedo, não saiu? No inglês, no português, eu posso falar assim, né? Não saiu, ou né, não é, ou então, até o saiu, né? Que não seria muito correto aí, mas tem gente que fala, você saiu mais cedo, saiu? O certo seria não saiu, já vou explicar por quê, tá? E é isso, gente. Então, ó, presta bem atenção nisso aí, nessas situações, que agora eu vou falar o que eu tô doidinho para falar, ainda não falei desde lá do primeiro slide. Tá? Olha só. O que vocês têm que entender é que no inglês vai existir aí um certo padrão, tá? Quando a frase for afirmativa, a question tag, ela vai ser negativa, certo? Quando a frase for afirmativa, a question tag vai ser negativa. Presta atenção para o próximo slide. Outra frase que está também na afirmação e question tag na negação. Tudo bem? Jack was born in Italy. Ou seja, Jack nasceu na Itália. Isso aqui é simple past, passado simples. Question tag, dessa vez, não vou utilizar o did. Aí você me fala, ué, mas você não falou que a gente tem que utilizar o did no passado simples? Temos que utilizar o did, menos quando a gente está trabalhando com o famoso e o único e o comentadíssimo verbo to be. O verbo to be, ele é o diferentão, por isso que a gente estuda ele assim separado, entendeu? Porque ele não aceita o did, ele mesmo é o dono dele mesmo, então ele mesmo vai fazer lá o
a question tag. Olha, presta bem atenção aqui. A question tag, ela é feita pelo próprio verbo to be, lá da frase original. Jack was born, Jack nasceu na Itália. Entendeu? Aí, wasn't he? Não nasceu? Ou então apenas um né pra gente. Aí tu me pergunta, pera lá, cadê a palavra nascer aqui na minha short answer? A palavra nascer não é born? Por que eu na hora de traduzir, eu falo não nasceu? E por que não tem a palavra não nasceu? Por que não aparece a palavra nascer aqui? Vou explicar agora. O nosso auxiliar, tanto did, quanto do ou does, aqui da question tag, e aqui também o meu was, meu verbo to be, a question tag, ele vai fazer essa ponte com o verbo principal lá da minha frase original. Mesmo que não tenha o verbo born aqui na minha question tag, mesmo que não tenha o verbo, mesmo que não tenha o verbo left aqui na minha question tag, que é o verbo principal, mesmo que não tenha o verbo lives aqui na minha question tag, que é o principal, ele faz referência a esses verbos. A question tag faz referências a esse verbo. Então, Jack was born in Italy, wasn't he? Jack nasceu na Itália. Não nasceu? Não nasceu? Ou apenas o né? Não é? Enfim, você tá entendendo? A gente pode fazer isso sim. Na próxima, a gente está trabalhando com futuro. Futuro com verbo will, futuro simples. You will help me. Você me ajudará. Won't you? Não ajudará? Ou apenas não vai? Ou apenas né? Ou apenas não é? Enfim, você pode ter várias formas de falar aí question tag no português também. E aí você tem aí o que agora? Você precisa saber que o will é o auxiliar do futuro e é ele que vai lá para a question tag fazer a question tag, certo? E aí temos o want you. Por quê? Porque se é uma frase afirmativa, o padrão da question tag é ser negativa, tá? Portanto, o want you vai ficar, é a mesma coisa que o will not, só que esse will not, ele se contrai e vira won't. Isso a gente já viu na nossa aula de futuro simples, tudo bem? Vamos para a próxima. You are going to play, aren't you? You are going to play, aren't you? Agora a gente está na frase também no futuro, só que agora o futuro com be going to. Be going to. O futuro com be going to a gente também estudou esses dias. O be going to é aquele futuro onde você usa o verbo to be, que aqui no caso é o are, que está sendo usado, e a estrutura going to, que ela é fixa. E logo em seguida o verbo principal, que é o verbo play. Ainda tem um terceiro verbo nessa minha frase aí, que é o verbo principal, que é o verbo jogar. Então, you are going to play, você vai jogar. A minha question tag, se a frase é afirmativa, a question tag vai ser negativa. E aí, qual é o verbo que vai fazer a question tag lá para as frases com be going to? Vai ser também o verbo to be. É ele que passa lá para frente para fazer a question tag. Não é o going e não é o verbo principal, é sempre o verbo to be aqui no be going to, tudo bem? Então, aren't you? Aren't you? Você não vai? Você vai jogar bola? Você não vai? É isso que significa. Ou apenas né, não é, que a gente usa muito né para qualquer coisa. A gente usa muito né? Pois é. Olha aí. He was drinking the coffee, wasn't he? Que frase é essa? Essa frase ela está no quê? No passado contínuos. Passado contínuos. Eu não sei se tem uma no presente contínuos aqui, mas deveria ter, né? Alguma no presente contínuos. Mas aqui só tá passado contínuos por enquanto. Mas o presente contínuos e o passado contínuos vai funcionar da mesma forma, porque todos os tempos contínuos, quem vai fazer a question tag sempre vai ser o verbo to be, tá? Então, he was drinking the coffee. Passado contínuos tem o quê? É a estrutura de verbo to be, mas verbo com ing. E o verbo que vai lá para frente para fazer a question tag sempre é o verbo to be nestes casos, tá? Então, he was drinking the coffee, wasn't he? Frase afirmativa, question tag na negativa. Ele estava bebendo aquele café.
não estava, ou não é, não é mesmo? E assim por diante. Tudo bem? Ok, vamos para a próxima frase. They will be camping one day. O que é isso? Frase no futuro contínuo. Eu acho que eu não coloquei nenhuma frase com presente contínuo não, mas dá na mesma. Frase com futuro contínuo. Futuro contínuo aqui vem sempre a estrutura do verbo to be, só que antes do to be, na sua forma base, você vai usar o modal will. O will vem sempre no futuro contínuo. A gente teve essa aula recentemente. Então, will be é fixo, sempre vem em todas as frases. E aí, um verbo principal com ing, que vai depender da frase. Aqui é sobre acampar. Então, they will camping. Eles irão acampar. Aliás, eles estarão acampando. Estarão acampando. One day. Não estarão. Não estarão, não é mesmo, né? Não é mesmo? Enfim, isso vai de acordo com como você quer traduzir. Esse day fazendo referência ao meu sujeito da frase anterior. E quem é que vai fazer aqui a nossa... Olha só, quem vai fazer aqui a nossa... Ai, question tag, quase que não sai a palavra. Quem vai fazer a nossa question tag? Neste caso aqui, aí vai ser o will, porque o verbo to be no futuro, aqui no futuro contínuo, ele vem desse jeito. Ele não pode vir para cá. Ele não se contrai aí com a negativa. Então, vai ter que ser o modal. É o modal que vai para cá. No presente contínuo, eu não sei se eu falei naquela hora que é presente, passado e futuro, tá? Se eu falei futuro, retira. No presente e no passado contínuos é o verbo to be que vai para frente para fazer a question tag. A gente só tem um exemplo aqui de passado contínuos, presente contínuos a gente não tem. Mas até que essa aqui é uma espécie de presente contínuo, se você for parar para pensar. Também lembra um pouquinho presente contínuos, tá? Mas o futuro contínuos, quem vai fazer question tag é o mesmo que o futuro simples lá com will, é ele mesmo que vai fazer a question tag. Então aqui ele fica na negativa, frase afirmativa, question tag na negativa. One day. Beleza, depois desses exemplos, vamos lá. Como você já deve ter notado, uma frase afirmativa gera uma tag negativa. E há a expectativa de que a resposta seja yes. Certo? Olha só, you agree with me? Don't you? Você concorda comigo? Não concorda? Você tem que responder sim. Se você responder não, eu não vou gostar. É mais ou menos sobre isso. Yes, I do. Sim, eu concordo. Lembra que isso aqui são short answers? Vocês já aprenderam isso comigo, as respostas curtas, né? Onde você apenas usa o sim ou não, o sujeito da resposta e o auxiliar. Como é presente simples aqui, o auxiliar é do ou does. Como é você, vai ser do. E como sou eu, vai ser do também. Daí agora eu vou falar. A gente já sabe sobre isso. Frase na afirmativa, question tag na negativa. Mas, olha só, uma frase negativa gera uma tag positiva. Eu tava doida para falar isso com vocês lá na nossa aula. Tava no início, mas eu sabia que essa informação tava aqui no slide. Eu me segurei para não falar antes da hora. Então, olha só, vai acontecer o seguinte. Uma frase na negativa, a question tag vai ser na positiva. É sempre o contrário. Frase positiva, question tag na negativa. Frase negativa, question tag na forma positiva. Tudo bem? Então, olha só. E há a expectativa de que a resposta seja no, é o contrário sempre. A expectativa que a resposta seja sim, é uma expectativa, né? Que isso vai sempre acontecer. E aqui a expectativa que a resposta seja não. Então, you don't take sugar. Você não pega o açúcar. Do you? Oh, perdão, pega não. Você não aceita açúcar. É isso que quer dizer, tá? Foi mal. You don't take sugar. Você não aceita açúcar? Do you? Aceita. Muita gente fala assim, você não aceita açúcar? Não aceita? No português a gente faz isso, né? Não segue essas regrinhas assim, que a gente tá falando na linguagem formal, mas aí você sabe que no inglês você tem que fazer desse jeito, né? Claro que se não fizer também não é o fim do mundo, mas eu não vou ensinar aqui a gramática errada. Então, you don't take sugar, do you? Você não aceita açúcar. Açúcar é muito bom, isso mesmo. Açúcar, do you? Você aceita? Ou, né? Ou não é mesmo? Enfim. E a resposta aqui seria o contrário de yes, I do, que é no, I don't.
Não, não aceito, porque você já sabe que a pessoa não gosta de açúcar, mas você foi lá e perguntou só para ter certeza mesmo que nesse momento ela não vai aceitar açúcar. É isso que significa. Então vamos lá? Apesar de pouco comum, para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação que uma frase positiva seja seguida por uma tag positiva, deixa eu ler de novo. Apesar de pouco comum, para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação, olha como a vírgula é importante, eu acabei nem respeitando a vírgula, que uma frase positiva seja seguida por uma tag positiva. Olha aí, so you really like working here, do you? So you really like working here, do you? Então você realmente gosta de trabalhar aqui. Frase no simple present, question tag no simple present e question tag na forma positiva, já que a minha frase ela está aqui não na forma negativa, mas como é que eu falei isso aqui, ó, é pouco comum, mas para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação que uma frase positiva seja seguida de uma tag positiva. Então, existe isso com essa ideia de demonstrar interesse e tudo mais, certo? Então, existe essa exceçãozinha aqui, tudo bem? Uma frase para mostrar uma exceção para vocês sobre isso aqui. Tags com will e won't, que você sabe que é o futuro com will, podem ser usadas depois de frases no imperativo, tá? Frases no imperativo são aquele tipo de frase que você inclusive aprendeu lá na primeira temporada. A gente teve uma aula sobre modo imperativo lá na primeira temporada. Então, não dirija, você não tem exatamente aqui um sujeito, né? Então, não dirija rápido. Don't drive too fast. Will you? Aí seria esse, não dirija rápido, tudo bem? Seria esse nosso tudo bem? Ok? Seria essa nossa confirmação, tá? Então, isso a gente pode usar com will ou com won't. Como é uma frase negativa, eu coloquei uma question tag na afirmativa. Se fosse uma frase na afirmativa, question tag seria com won't. So you really like working here, do you? Olha aí. So you really like working here, do you? É aquela frase aqui, ó, que a gente acabou de ver, certo? Onde existe essa exceção aí para você demonstrar interesse ou para pedir confirmação, você ainda usa uma frase afirmativa, mas mesmo assim você usa uma frase afirmativa, mas mesmo assim e ainda usa uma question tag na forma positiva por conta daquela situação que eu comentei aqui, para demonstrar muito interesse ou para pedir confirmação, mas não é muito comum, tá? Don't drive too fast, will you? Modo imperativo, aí eu vou usar o quê? O will ou won't para question tag. Tem um detalhe aí também. Para a expressão let ou let's, como é let's go, né? Com essa questão também aí do vamos lá, a question tag é formada com shall. Esse shall ele nem é tão usado mais, né? Vamos falar a verdade, ele também exprime futuro, mas aí na question tag ele vai ser utilizado, tá? Então, let's have a drink, bora beber, vamos beber, vamos tomar um drink, shall we? Aí seria esse bora, vamos, seria tradução, eu acho que eu traduziria assim, porque né, a gente falaria assim, bora beber um drink, bora, alguma coisa do tipo. E gente, antes de a gente começar a praticar, para ir para a nossa prática agora, tem uma coisa muito importante que eu não comentei com vocês nessa nossa aula, que envolve o pronome pessoal eu. Então, olha só, presta bem atenção aqui, ó, nessa minha frase. Opa. Am I... No caso, I am, eu falei am I, mas eu li o contrário. I am getting... Eu falei que eu não tinha nenhuma frase no present continuous, agora eu vou colocar uma. I am getting crazy. Aí é uma pergunta, né? É uma pergunta não, é uma afirmação, mas aí vem a minha pergunta da question tag, logo em seguida que vai ser o quê? Na negativa, já que isso aqui é uma afirmação. I am getting crazy. Present continuous, verbo to be, mas o verbo com ing, ou seja, eu tô ficando louca. Não tô. Esse não tô, tu não vai usar o verbo to be am. Você não vai usar ele. A question tag vai ser feita pelo verbo to be are.
E aqui vai ficar aren't I. Eu sei que é estranho, é bem diferente do que a gente costuma ver, mas a question tag ela vai ter que seguir esse padrão aqui, tá? Então, você vai sempre utilizar essa questão do are para essas frases na negativa. Quando você tem uma question tag na afirmativa, a sua question tag com I vai ter que ser com esse verbo to be aqui, o are, e não com am, não com o que ele costuma ser usado. Tudo bem? Agora, se a question tag, se a frase for na afirmativa, for na negativa, se a frase for na afirmativa, negativa, meu Deus, por que eu não estou falando certo? I am not getting crazy. Aí sim a sua question tag vai ser usando o verbo to be natural dele, tá? Am I? Eu sei que a minha letra tá bem feinha, eu esqueci de colocar na aula essa informação. Eu acho que eu não vou cobrar isso na nossa atividade. Tudo bem? Então, question tag na afirmativa, frase na afirmativa, question tag na negativa, você vai usar o are ao invés do verbo to be am, com o pronome pessoal eu, tá? Frase na negativa, question tag na afirmativa, vai voltar a utilizar o verbo to be am, que é o que é utilizado com eu, pronome primeira pessoa do singular. Tudo bem? Então, olha só, let's have a drink, shall we? Vamos tomar uma bebida, bora lá. Temos um pequeno texto aí, e desse texto uma interpretação. Vou ler rapidinho pelo tempo, tudo bem? Olha lá, o Pedro fala o seguinte, You're from France, aren't you? Você é da França, não é? Yes, I'm from Lyon. Eu sou de Lyon. And you came from Brazil. E você veio do Brasil. Didn't you? Não veio? Olha aí a question tag no passado. Aqui, essa aqui é do passado simples, por causa do verbo no passado. Yes, I came from a city called Porto Velho. Sim, eu vim de um país chamado Porto Velho. Eu vim de uma cidade chamada Porto Velho. O país é bom, hein? In the southwest of the Amazon forest. Ou seja, do sudeste da floresta amazônica. E o Nicolas fala, I have to be honest, eu tenho que ser honesto. I was only in the coast of Brazil. Eu só fui para a costa do Brasil. Claro, praia, né? Obviamente. The rainforest is very hot, isn't it? Ou seja, a floresta é muito quente, não é? Afirmativa, question tag na negativa, usando o verbo to be. Pedro, yes it is. Sim, é. But it rains from September to March. Mas chove de setembro a março. Tá faltando chover nesse ano, mas tudo bem. So it's more pleasant. Então é mais agradável. In September you will go on vacation to Lyon, won't you? Em setembro você vai para férias em Lyon. Eu não lembro onde é que fica esse lugar. Não vai? Won't you? Temos aqui o verbo will, então question tag na negativa com will, porque é uma frase na afirmativa. E o Nicolas fala, yes, I'm going for summer vacation. Sim, eu vou para férias de verão. I'll be wandering around the Alsace region. In October, I will be back to work. Então, ele fala, sim, eu vou para férias de verão, eu estarei aí vagando ao redor de Alsace, região de Alsace. Em outubro, eu estarei de volta ao trabalho. Para trabalhar. Let's go to the Amazon in December, Pedro fala. Vamos para a Amazônia em dezembro? Shall we? Bora! Lembra quando você usa o let's, o seu question tag vai ser com shall? I invite you, eu convido você. We will visit several Amazonian cities and countries. Nós visitaremos várias cidades da Amazônia e países também que têm Amazônia. I have relatives who will shelter us everywhere. Eu tenho parentes que vão nos abrigar em qualquer lugar.
E o Nicholas fala, wow, how kind of you. Uau, que bacana da sua parte. But you have to promise. Mas você tem que me prometer that we will eat the world famous moqueca de dourado. Ele fala, mas você tem que prometer que nós comeremos a famosa, mundialmente moqueca de dourado. Não vamos? Won't we? E o Pedro fala, yup, sim, and there are several delicious Amazonian dishes. Ele diz sim, e tem muitas comidas deliciosas amazônicas, que dishes são os pratos amazônicos, né? Comidas, pratos deliciosos amazônicos. Eu acabei falando comidas, mas são pratos, tá? Então, de acordo com o texto, olha aí, Nicholas veio do sudoeste da França, Pedro nasceu no litoral do Brasil, Nicholas não sabe nada sobre o Brasil, Nicholas irá visitar algumas regiões da Áustria no verão, isso nem foi, não sei se foi comentado não. Pedro convida Nicholas para conhecer a Amazônia. Sim, foi o Pedro que convidou o Nicholas para conhecer a Amazônia. Então, porque o Pedro sabe que ele é da França, foi lá só para confirmar, e aí ele falou que veio de Porto Velho, e ele diz aqui, ele fala bem, né, que vai tá chovendo mais, e aí ele convida aqui, bem aqui, ó, não, cadê, onde é que tá? Let's go to the Amazon in December. Ele convida o Nicholas para ir para a Amazônia em dezembro. E na 2, ainda de acordo com o texto, Pedro conhece a Europa, Nicholas viajará para as férias de verão. Isso foi comentado, né? Inclusive é a resposta. Ele diz bem aqui, ó, bem aqui que ele viajará para as férias de verão. Olha só. So, I will go... In September, we'll go on vacation to Leo. Won't you? O Pedro pergunta se ele vai para essas férias. Ele fala, I'm going for summer vacation. Eu vou para férias de verão, o Nicholas diz. Então, é a número 2. Pena que a gente não pode responder essas perguntas com mais calma, né? Porque acaba que a aula foi bastante coisa. Na 3, marque a question tag mais adequada. Olha aí na letra A. Let's go to London next weekend. Então, se eu uso let's, a gente sabe que a gente vai ter que usar o shall. A gente viu isso, né? Com o let's, a question tag sempre vai ser esse shall, que inclusive dá a ideia de futuro, mas aqui vai ser esse nosso bora, vamos, enfim. Então, shall we, até porque frase afirmativa aqui, eu vou usar aqui, nesse caso, o shall we. Olha que a gente viu bem aqui, ó. Vou voltar até lá, ó. Mesma frase sendo afirmativa, porque ela vai sempre ser com let's, vai ser na afirmativa o meu shall. Muito bem? Beleza, olha só, vamos lá. Opa, já dei resposta da 2, foi sem querer, da B e da C. You told me that gossip. Você me contou aquela fofoca. Didn't you or should you? Eu já dei resposta, mas aqui é uma frase no passado simples. Passado simples com told, então o verbo auxiliar do passado é o did. Frase afirmativa. Question tag na negativa, até porque isso aqui nem tá na negativa question tag, já não seria. Dean wasn't waiting that long. O Dean não estava esperando por muito tempo. Frase no passado simples com o verbo to be. Então, frase na negativa, question tag na afirmativa e com o verbo to be. Não vai ser com o did. Lembra que eu falei quando tem o verbo to be no passado? Independentemente, vai ser ele que faz a question tag. You won't tell anyone about this. Você não contará para ninguém sobre isso. Frase na negativa com will, question tag vai ser com will e na afirmativa. You are not doing that what I told you. Você não está fazendo o que eu te disse. Essa frase, ela é o quê? É uma frase com o verbo to be na afirmativa, ou seja, present continuous, you are not doing, present continuous é o verbo to be também que vai fazer question tag. Frase na negativa, question tag na afirmativa. Beleza? De qualquer forma, a gente tem a próxima aula de Review and Exercise para a gente fazer exercícios sobre esse tema que é bem facinho. E é isso. That's it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. Bye, bye.